Esconda-me em ti. Inferno, e o próprio Senhor, através do seu anjo, ele terreia por você. Levanta a tua mão, diga: Deus, eu tô. Efésios capítulo 6, a epístola do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estamos aqui fazendo a leitura da epístola de Paulo aos nossos irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele, em todo o tempo, Deus levantou ele para pregar a palavra aos gentios. E devido às marcas, devido ao amor que Paulo tinha pelo evangelho e pela palavra, o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas perseguições. O apóstolo Paulo, ele passou por diversas provações. Se formos observar e trazer um pouco a história da biografia, do histórico do apóstolo Paulo, observamos que foi um período que ele passou de muitas provações. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensinou que através do sofrimento traz o conhecimento e o crescimento espiritual. Às vezes, nem todos os sofrimentos vêm para tentar nos destruir. Às vezes o sofrimento acontece para nos ensinar, para nós aprender a crescer espiritualmente, para nós valorizar os mínimos detalhes das nossas vidas e os mínimos detalhes que Deus, ele faz sobre a nossa vida e sobre a nossa família. O apóstolo Paulo, através dessa epístola, quando nós observamos o contexto bíblico, o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento recheado, principalmente a respeito do nosso crescimento em santidade. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação, o apóstolo Paulo, ele tem um zelo de trazer um crescimento a respeito da santidade. O apóstolo Paulo, ele traz também um ensinamento com base e com profundidade a respeito das marcas que ele carregava em Cristo, e através das prisões que ele se encontrava em Cristo, ele estava motivando, ele estava trazendo crescimento àqueles que estavam pensando em desistir. Às vezes, as nossas experiências, o nosso sofrimento serve de combustível, serve de exemplos, serve até mesmo de motivação àqueles que pensam em desistir. Quando eu começo a aplicar este ensinamento do apóstolo Paulo, eu trago, às vezes, um testemunho da minha vida que, através do meu sofrimento, através do meu testemunho, através do meu exemplo de vida e maturidade no evangelho, muitas pessoas cresceram, muitas pessoas tiveram orientação, direcionamento, muitas pessoas aprenderam através da palavra, Cristo usando os meus lábios, usando a minha vida para edificar vidas. Quantas pessoas na sua trajetória, na sua caminhada, em todas as áreas, às vezes em uma área sentimental, em uma área conjugal, em uma área familiar, às vezes as pessoas sem orientação, sem direcionamento, e às vezes uma palavra de conhecimento, uma palavra de experiência, às vezes motiva a pessoa, traz ânimo à pessoa, traz um equilíbrio tanto emocional como espiritual na vida da pessoa. Assim também foi o nosso irmão apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, querido, quando nós observamos no capítulo 6, e quando nós trazemos um pouco do contexto bíblico, se você for olhar o capítulo 5, a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo, na epístola, ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Então o apóstolo Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores. Tudo que eu aprendi de Cristo, tudo que você está aprendendo a respeito de Cristo,
Você tem que ser imitador, você tem que ser exemplo, você tem que ter testemunho vivo, para quando as pessoas olhar para você, não veja você como qualquer pessoa, mas veja uma maturidade espiritual, veja algo diferente fluindo dentro do seu interior, veja algo notório, algo que venha glorificar o nome do Senhor através do seu testemunho e da sua maturidade e crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, através da sua epístola, no verso 21, ele também traz um ensinamento a respeito dos deveres domésticos, trazendo orientação às mulheres, trazendo orientação aos filhos, trazendo orientação aos maridos, quando ele diz bem assim: vós mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos. Lá na frente ele diz: vós filhos, obedecei os vossos pais como no Senhor. Ele diz mais: vós maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo vos amou a igreja. Ele traz um fortalecimento tanto para as mulheres, ele traz um fortalecimento tanto para os filhos, ele traz um fortalecimento tanto para os esposos. Talvez muitas pessoas interrogam: como é que eu vou ser submisso a meu marido se ele não me respeita, se ele não me ama, se ele não faz valer para que eu possa respeitar e amar? Mas não em forma de você ser escrava, não em forma de você submeter ao ponto de você perder a sua identidade, não. Você submissa no Senhor, respeitando para que Deus ele possa agir, respeitando para que Deus possa manifestar sua glória. Às vezes o marido ele possa até mesmo preencher o seu ego: não, eu sou sacerdote do lar, eu sou cabeça e quem manda é eu. Nada disso. Você tem que amar a vossa mulher como Cristo vos amou a igreja. Como foi que Cristo vos amou a igreja? Morrendo, se entregando, valorizando, dando exemplo. Por quê? Para andar em unidade, para andar em comunhão, para que a glória e a graça de Deus seja manifesta sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. E o apóstolo Paulo, através da epístola, ele não só transmite um ensinamento, um equilíbrio emocional e espiritual para nossas vidas, como também para os servos. O apóstolo Paulo, ele traz uma dimensão, uma revelação. Em todo o tempo ele tinha uma preocupação. Por quê? Porque existia conflitos, existia discórdia, existia às vezes tantas batalhas dentro do lar, batalhas com os servos. Então o apóstolo Paulo, através desta carta, desta epístola, no capítulo 6, ele também traz uma dimensão espiritual, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ele começa a conduzir os irmãos em um nível espiritual. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento do inimigo, tem muitas pessoas que se acham até mesmo valente, até mesmo corajoso para enfrentar o adversário, e às vezes na primeira batalha você vê que ele não tem equilíbrio, na primeira batalha você vê que ela não tem equilíbrio, na primeira batalha não tem dimensão espiritual, não vive a palavra. E o apóstolo Paulo, ele nos traz uma orientação, ele nos traz uma dimensão dizendo: olha rapaz, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue. Ele está dizendo: ei moço, ei moça, a sua batalha não é contra a sua esposa, a sua batalha não é contra o seu esposo, a sua batalha não é contra o seu vizinho, contra o seu filho, não é contra o seu irmão de igreja, não é contra o servo do Senhor. Ei, existe um ser invisível, existe um ser sobrenatural, e este ser, ele não é, aleluia, somente conhecido como ser chifrudo, como ser vermelho, como ser feio, que chega para destruir. Não, a Bíblia traz uma referência, a Bíblia traz um ensinamento que o diabo, ele é terrível, ele é conhecido como Satanás, o adversário das nossas almas, aquele que joga irmão contra irmão, aquele que veio para matar, roubar e destruir. O que eu quero dizer para a igreja, através da palavra e do ensinamento do apóstolo Paulo, que a minha luta, a sua batalha, ei, só vence se você for obediente. Você só tem vitória se você viver a palavra. Você só tem resposta se você viver a
aquilo que você tem através do conhecimento que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o general de guerra e não perde uma batalha. Eu não sei como você chegou aqui nesta tarde, eu não sei qual é a sua batalha, mas eu quero te dizer, a sua guerra, a sua batalha só é vencida através da obediência, através da oração, através da consagração, através da sua fé em Cristo Jesus. Só quem vai e crer na vitória, levanta a tua mão e dá uma rajada de glória nesta tarde. Eu quero te dizer, Deus tem ferramenta para você hoje vencer as batalhas espirituais. O Senhor tem ferramentas para mim e para você. Tem pessoas que pensam, ou a pessoa cresceu, que o inimigo das nossas almas é o inimigo só é conhecido como ser vermelho. O diabo ele é vermelho, o diabo é chifrudo, o diabo ele anda com algo na mão para tentar nos destruir, como um galfo ou outras coisas. Ei, querido, ei, negativo. O inimigo das nossas almas, ele é conhecido como dragão. O inimigo das nossas almas, ele é conhecido como serpente. Ele é conhecido como Satanás. O inimigo das nossas almas, conforme lá em 2 Coríntios, diz que, se for possível, ele se transfigura em anjo de luz para tentar nos enganar. Então o inimigo, ele é sutil. Ele trabalha de uma forma a qual você não imagina. O inimigo ele se apresenta em devidos lugares que as pessoas não têm um nível de espiritualidade e não têm uma comunhão com o Senhor para detectar quando o inimigo ele está agindo e como o inimigo ele quer destruir. O próprio Jesus ele nos ensina que eu e você devemos andar em oração. Devemos andar em vigilância. Porque o adversário, o inimigo das nossas almas, ele brama como leão, a quem se possa tragar. Quando Jesus está dizendo, olha, eu quero mostrar a vocês que os conflitos de vocês não é constantemente alguém que diz que não gosta de você, alguém que se levanta, que diz que não suporta você, tem ódio de você. O Senhor quer te transportar em um nível espiritual e o Senhor quer fazer você entender que por detrás desta artimanha do inimigo, ele se manifesta justamente para o quê? Para se opor, para se colocar como opositor às obras do Senhor. Por quê? Porque o inimigo ele tem ódio, o inimigo ele tem raiva, o inimigo tem ódio de tudo aquilo que Deus criou, de tudo aquilo que Deus formou, de tudo aquilo que Deus fez. Eu quero te dizer que o diabo ele tem ódio de mim, tem ódio de você. O diabo não te suporta, por quê? Porque você é imagem e semelhança do Deus vivo. Deus ele te criou, Deus te separou, Deus te fez para você o adorar, para você o glorificar, para você o bendizer o nome dele. É por isso que o diabo ele não te suporta e ele quer fazer de tudo para destruir a sua vida. E como é que ele vai destruir? Como é que ele tenta destruir as nossas vidas? Como ele é especialista, ele joga irmão contra irmãos. Como ele é especialista em tentar destruir, ele é roubador de felicidade. Como ele é o inimigo das nossas almas, aonde ele encontrar uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa mais do que vencedor, ele não vai se conter, ele vai usar os principados, vai usar as potestades, ele vai usar todas as armas que eles têm do inferno para tentar te atingir. Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele nos traz uma orientação, nos dá uma ferramenta dizendo: ei, irmão, irmã, a sua luta não é contra carne e sangue. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a sua guerra. Talvez você, querido, tem se afligido, talvez você tenha magoado o seu coração, porque alguém que você ama, alguém que está
perto de você, alguém que está convivendo com você tem se levantado para te afrontar, e às vezes você não tem equilíbrio espiritual e emocional para vencer esta batalha. Mas nesta tarde de hoje, Deus está dando ferramenta àqueles que querem vencer as batalhas espirituais. Só quem quer vencer as batalhas espirituais, levanta a tua mão e diga: Senhor, estou aqui nesta tarde para guerrear com o Senhor, e eu tenho certeza que esta batalha eu não vou perder, porque o Senhor é mais do que vencedor em todas as guerras espirituais. É este Deus que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus santo, um Deus justo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos orienta, ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugares celestes. A Bíblia diz que Deus, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga aí: eu sou privilegiado por Deus me colocar em lugares celestiais. Oh, querido, se você entender a dimensão do que Deus ele fez na minha e na sua vida, Deus ele nos transportou em um nível tão profundo, que Deus ele nos fez assentar em um nível espirituais. E eu quero te dizer, quando você entende, quando você aplica esta verdade, toda a sua vitória, toda a sua conquista, primeiro é autorizado no mundo espiritual. Como? Deus ele quebra os empecilhos, Deus quebra as barreiras, Deus neutraliza toda e qualquer invertida. Lembra de Daniel? Para Daniel receber a bênção, a vitória, houve uma batalha tremenda nos infernos, e o próprio Senhor, através do seu anjo, ele deu a vitória a Daniel. Assim também é eu e você, querido. Antes de as bênçãos vir, antes de as vitórias vir para mim, para a sua vida, há uma batalha no mundo espiritual. Mas você tem que se colocar de pé, você tem que se colocar como valente, você tem que se colocar no posicionamento para você desfazer no mundo espiritual, para que a bênção te alcance, para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a guerra espiritual que você está travando, mas eu sei que meu Redentor vive, mas eu sei que aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem vitória, ele tem promessa. E quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está no comando, não tem capeta, não tem serpente, não tem diabo, não tem levante, não tem nada que possa deter a bênção de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Eu quero profetizar nesta tarde: a tua vitória já chegou. Ei, não tem batalha no mundo espiritual, porque Deus está dando ferramenta. O Senhor está quebrando laços, o Senhor está quebrando toda e qualquer invertida do inimigo. Eu não sei em que área da tua vida, mas Deus sabe, e o Senhor, ele guerreia por mim e guerreia por você. Levanta a tua mão e diga: Deus, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse no mundo espiritual. Ainda que o adversário diga: eu não vou conseguir, não vai dar certo, é mentira dele. Já deu certo, você já conseguiu, porque é o Senhor que garante a sua vitória. É o Senhor que garante a sua vitória. E quando o Senhor ele diz que garante a minha, a sua vitória, eu aprendo que uma das ferramentas que o diabo ele não suporta é quando você usa o perdão. Quando você usa a ferramenta do perdão, você está dizendo: Deus, eu perdoo porque eu quero reconciliação na minha vida.
Deus, eu libero perdão, porque eu quero reconciliação, tanto com os homens como com o céu. Eu quero andar em paz, eu quero andar em amor, eu quero andar em comunhão. O inimigo não suporta, o inimigo ele perde qualquer batalha. Por quê? Porque o alvo do inimigo é colocar contenda, o alvo do inimigo é colocar discussão, o alvo do inimigo é colocar irmão contra irmão. E quando você libera o perdão, você está se reconciliando, dizendo: eu rejeito toda e qualquer invertida dos infernos e me submisso à vontade do Pai eterno. Oh, quem pode glorificar ao Senhor, quem pode exaltar? Segunda ferramenta que o inimigo não suporta é o amor, querido. Quando você perdoa, você ama, você mostra que verdadeiramente o que o apóstolo Paulo ele diz: sede imitadores do Deus vivo. Eita, que andou em amor, andou perdoando, andou reconciliando. Eu quero te dizer duas ferramentas fortes que o diabo ele não suporta: é o perdão e o amor. Ele cai por terra, ele não consegue ficar em pé, ele não te suporta, ele não consegue prevalecer. Por quê? Porque você está dentro da verdade, você está vivendo a verdade, você está sendo orientado pela verdade, você está sendo guiado pela verdade. E nesta tarde é a verdade, que é a palavra de Deus, que vai te sustentar, que vai te fortalecer, que vai te direcionar, que vai trazer um avivamento dentro do teu interior. Só quem crê nesta palavra, levanta a tua mão e dá uma rachada de glória. Diga: Deus, nesta tarde Ele te dá vitória, Ele faz tudo novo na minha e na sua vida. Quem pode aplaudir, quem pode glorificar, se coloca de pé adorando, se coloca de pé glorificando, se coloque de pé exaltando. Ei, a ferramenta que Deus Ele quer para mim e você é você se revestir de todas as armaduras de Deus que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Aplauda ao Senhor só aquele que crê na vitória. Que Deus abençoe. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Alamante ou nevalabiaçu. Bendito, poderoso, soberano e eterno Deus. Estamos aqui, Deus, nesta tarde, no culto de libertação. Ó Deus, nesta tarde, visita o interior desta mulher, visite o interior deste homem, visite o interior deste jovem, desta criança. Ó Deus, Tu é um Deus que faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo em nossas vidas. Ó Deus, não deixa, não permita, Senhor, que nada desta terra, não permita, ó Deus, que nada venha, Senhor, bombardear a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, os Teus filhos, Teus servos estão aqui porque eles creram na Tua palavra. Eles creram, Deus, na verdade. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, nesta tarde, que a Tua verdade, que a Tua palavra venha trazer vida, venha trazer restauração. Deus, mais uma vez, o adversário das nossas almas, o inimigo, o nosso adversário, que lança seta de um lado e para o outro, que lança dados inflamados de uma forma terrível. Ó Deus, em nome de Jesus, nós o amarramos e lançamos na profundeza do abismo, sem direito a retorno. Pai querido, conduz esta mulher, este homem, ó Deus, que este lar, meu Deus, venha ser um lar abençoado, que esta família venha ser uma família abençoada. Deus, trabalha nesta mente, trabalha neste coração, aonde tiver murmuração, aonde tiver contenda, aonde tiver questionamento, aonde tiver, meu Pai, acusação, aonde
tiver, meu Deus, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te glorifica, lance por terra. Liberta a mente deste homem, liberta a mente desta mulher, liberta o coração. Espírito Santo, nosso amigo, Espírito Santo, nosso consolador, Espírito Santo da aliança, consola este homem, consola esta mulher, consola a tua igreja, conduz debaixo da tua potente mão, dando vitória. Meu Deus, que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de vitória, de conquista. Desde já nós oramos, desde já nós te agradecemos, na certeza da vitória. E todos digam: levanta suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Oh, aleluia, que Deus abençoe.